Enquanto o Flamengo jogou ontem, o Vasco tá lá descansando, trabalhando a semana inteira, justamente pensando nesse jogo. Deixa eu conversar com o Ricardo Lai, está em São Januário, com as últimas do Vasco. Fala aí, Lai. Fala, Escobar, um abraço para você, boa tarde a todos. Olha, o Vasco tem um desafio e tanto para domingo no Maracanã, é encerrar um jejum de 10 anos sem vencer o Flamengo pelo Brasileirão, né? Neste período aí foram 13 clássicos pelo torneio, 7 derrotas e 6 empates. O Vasco, como você falou, teve aí a semana exclusiva para treinar e o técnico Fernando Diniz deve manter a improvisação do Puma Rodrigues na lateral esquerda, já que o Lucas Piton está com uma lesão na panturrilha, mas o Hugo Moura está de volta, já cumpriu suspensão pelo Brasileirão e possivelmente deve retornar para a posição de origem dele no meio de campo, depois de uma sequência aí jogando como zagueiro improvisado. E na defesa, o Lucas Freitas é desfalque por suspensão, abre aí a brecha para o Carlos Cuesta, fez o gol no domingo passado na estreia dele pelo Vasco, Escobar. Fez um boletim de ocorrência, tá com ele já mostrou. O Flamengo foi garfado ontem em pleno Maracanã. Mas que pasta é essa na sua mão, Lucas Pedrotti? Então, se o crime é no SBT Rio, a Isabelle ia precisar separar um programa inteiro. É verdade? É, um programa inteiro. Porque aqui, O que tem aí? nessa pasta, tem um dossiê das vezes em que o Vasco foi roubado. Ô Isa, Calma aí. Qual é aquele termo quando passa o tempo eu vou não dá te mais pra reclamar? Eu vou te mostrar que é a partir do mês Pra de... escrever o crime já. É que você também tem a experiência, né? Olha o tamanho da pasta. A partir de qual mês? Peraí, tem todos os meses? A partir de junho, você vai ler que tem um... boletim de dezembro. Tem um negócio de Tem um que eu boletim. gosto, do Márcio Araújo. Peraí. Ai, o que é? Pênalti em Bernardo e Diego Souza no Brasileirão 2011. Sim. Não acredito, Pedro. Primeiro e segundo turno, decisivos pro Vasco ter perdido o Campeonato Brasileiro Não naquele acredito. ano. Adivinha contra quem? Contra quem? Flamengo. 14 anos pra escrever o Com crime. licença. Opa! Escreveu, né? Opa! 14 anos não? 2014. Gol do Douglas de falta, que a bola entrou 3 metros no gol e a bola e o gol não foi dado. O Rodrigo Castanheira não viu que a bola Exato. entrou 33 centímetros no gol. Vamos lá, tem mais aqui. Não acabou, não. Cadê? Gol do Márcio Araújo no mesmo campeonato Esse carioca. aí eu Esse gosto. que entrou. Esse aí foi eu a gosto. final. Na final, Comemorei mesmo! Vasco e Flamengo. Eu tava no Maracanã! É, Mengo! É isso! Tá pô, vendo, Mengo! Isabel? Assim que a gente vai É pegar. isso! Já diria, Foi assim, ó! já diria um grande goleiro, roubado é mais gostoso. Toma! Opa! Aí quê? já parei com o Flamengo. Agora é Campeonato Brasileiro. Agora é Brasileirão, O tá. VAR não funcionou em São Januário. O Vasco tomou um gol que foi importante, inclusive, para aquele momento ali, contra o Internacional. O VAR não funcionou. Quebrou o VAR? Quebrou o VAR em São Januário, só quebrou o VAR em São Januário. Aconteceu também. Opa! Tem mais um, esse é Tem mais um. importante. Esse é Vai. recente. Esse é recente. Recente. Só o Vasco inaugurou essa regra, tá? Léo Jardim expulso contra o Internacional. Nunca mais nenhum goleiro foi expulso. Os goleiros não tomaram nem cartão amarelo. Então, Vene, com todo respeito, irmão, roubo histórico é quando acontece na história. Para de chorar, pô. Toda hora essa história. Vocês têm que dar graças a Deus que foi a primeira vez na história que aconteceu um negócio desse. Essa que é a verdade. Guarda o teu boletim para não passar vergonha. Calma, gente. Meu, olha que coisa triste. Isso entristece. Eu espero que domingo isso aqui não seja pago. Eu espero que o Vasco não pague o pago. Acompanhando os jogos também da base Cruz Maltina. E já que a gente entrou mais uma vez nesse assunto, vamos aqui falar sobre um alerta ligado no Vasco. E o Vasco tem entendido isso, o Admar tem compreendido isso. E não é à toa que também já busca uma renovação contratual com o Ryan, o aumento de salário. E nesse momento surge outra maior venda da história do Vasco. Maior do que o Ryan. Por quê? O Vasco, inclusive, assinou o contrato, trouxemos essa informação, e na tarde de hoje vazou os valores em virtude do lateral direito Léo Araújo, do Sub-20. A informação é o seguinte: o jogador é considerado uma das promessas da base vascaína e a multa rescisória
é de 60 milhões de euros. Convertido para reais na cotação atual, 375 milhões. Então, ultrapassou a multa do Ryan, que hoje é de 250 milhões. O Ryan, se alguém hoje, e o Vasco obviamente busca aumentar esse valor em relação à renovação de contrato com o Ryan, e é o seguinte, para um clube europeu hoje querer tirar o Ryan, tem que pagar no mínimo 40 milhões, que é a multa. Se caso houver uma negociação, um interesse pelo Léo Araújo, e assim é interessante o jogador já ganhando visibilidade, vai ter que pagar 60 milhões, 375 milhões. E assim, se a gente for parar para analisar, galera, hoje a questão de lateral no Brasil está muito escasso. E vindo o Vasco revelando um bom lateral, isso é excelente. Já tem o Paulo Ricardo, agora a renovação de contrato com o Léo Araújo. É só lapidar, é só aprimorar. Claro, esses jogadores precisam ganhar, como o Ryan, essa vascainidade, esse senso de consideração com o Vasco, de amor ao Vasco. Todos os jogadores criados ali nas arquibancadas, que estudou como o Coutinho, o Vasco fez. Quem assistiu na Vasco TV, é até emocionante assistir o momento, né, que o Coutinho vai lá com os filhos na escola do Vasco, na escolinha, na quadra, né? Só quem teve também essa sensação de ir lá na quadra, de ir lá na escola, quando passamos ali em São Januário, esses jogadores precisam ter essa experiência. Não é, claro, chegar e de uma hora para outra vender da noite para o dia. Não. Mas o jogador precisa ter essa escola de viver o Vasco e, claro, futuramente ajudar na parte financeira. E o Léo Araújo é uma excelente oportunidade. Falando, porque eu digo isso, eu afirmo isso, que a base do Vasco é tão promissora. Por quê? Se a gente for comparar com as vendas hoje no futebol brasileiro, por exemplo, Lúcio Rodrigues. Os árabes abriram um cofre, né? Veio um time da Arábia e pagou mais de 120 milhões para o Grupo City, em virtude do Lúcio Rodrigues, que estava numa fase ruim. Essa semana, a Europa ofereceu para o Guinegão do Corinthians 94 milhões. O Corinthians recusou, porque vê um aumento, uma valorização. Então, ou seja, vai ser acima de 100 milhões. Isso porque o Guinegão agora chegou a 4 gols, 2 assistências. Então eu fico imaginando o Ryan, os jogadores da base do Vasco, como o Léo Araújo, tem que ser muito valorizado. Galera, eu vou ficando por aqui. A gente acabou se estendendo um pouquinho, falando em relação ao principal assunto do vídeo, mas vale o Admar trabalhar, cuidar, lapidar. Diniz também, como hoje é o técnico do Vasco, essa garota. Alô, alô, torcida vascaína! Estamos chegando com mais um giro de informações sobre o nosso gigante da colina, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Antes de começar, aquele recado básico. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já sabe, clica no botão vermelho escrito inscreva-se, ative o sininho na opção Todas e deixe o seu like. Esse simples gesto ajuda demais o nosso trabalho e faz o YouTube recomendar o vídeo para milhares de cruz-maltinos espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Valeu demais pelo apoio. Agora sim, sem enrolação, bora falar sobre o que interessa, o Vascão em campo. Primeiro ponto, a expectativa é de Maracanã lotado. Já são mais de 50 mil ingressos confirmados para o Clássico, mostrando mais uma vez a força da torcida cruz-maltina. O clima é de final e a massa promete empurrar o time rumo a esses 3 pontos tão importantes na 24ª rodada do Brasileirão. Outro detalhe importante é a arbitragem. A CBF confirmou que o comando ficará com Rafael Rodrigo Klein. Já sabemos que clássico é sempre nervoso, então toda a atenção estará voltada para a atuação do juiz. E sobre a escalação? O técnico Fernando Diniz vem preparando algumas novidades. A zaga deve ter Robert Renan pela esquerda e Carlos Cuesta pelo lado direito, cada um no seu quadrado, sem improvisos. Já no meio, destaque para o retorno de Hugo Moura, que deve ser titular ao lado de Cauã Barros. E, claro, Coutinho dando toque de qualidade no setor de criação. Agora, a grande dúvida fica no ataque. Quem deve começar esse clássico? Será que o trio ideal é Verratti, Ryan
e André Gomes? Ou Diniz pode surpreender com uma outra formação? Vale lembrar que André Gomes, o colombiano de 22 anos, já mostrou serviço com 2 assistências importantes nos últimos jogos. E claro, que o final de semana seja abençoado com vitória, com festa da torcida e com os 3 pontos do Vascão no bolso.